Vamos lá? Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Vocês estão dispostos? Eu acho que eu ouvi alguém falando não aí, hein? Eu tô de olho em vocês, hein? Olha aqui, tô de olho, hein? Bom, vamos lá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano. A aula de hoje é a número 21 e o assunto: correção de atividades, tá? Nós vamos fazer a correção das atividades da aula 18, parte 1, dividir em duas partes, porque tinha bastante coisa, senão ia ficar um vídeo muito longo, tudo bem? Eu sou a professora Nina. Bora? Vamos lá. Então aqui faremos, gente, a correção das atividades da apostila, da página 10 a 16, tá? 16, 17, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aí a sua apostila e acompanhar comigo, beleza, pessoal? Então vamos. Bom, o assunto tratado nessa aula é locuções verbais, tudo bem? Locuções verbais, gente, é a união, né, de dois verbos, só que com sentido de um único verbo. Aí a gente chama de tempo composto. Então fica o verbo principal mais o verbo auxiliar, certo? E aí a gente viu uma aula falando sobre tudo isso. E agora a gente vai fazer a correção das atividades, tá? Então vamos lá, na página 10 tem uma tirinha, que é essa que eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder acompanhar juntos, tudo bem? Vamos lá. 1. Leia a tira e observe a fala dos personagens. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. A menininha toda se oferecendo assim bonitinha pro Cascão, né? E aí o Cascão fala assim: bom, daí que eu não vou querer. Você vai estar muito velha. Ou seja, o que ele pretende dizer com isso? Que ele não vai tomar banho tão cedo, né, gente? Então vamos lá. Considerando a fala da menina no primeiro quadrinho, o que se sabe sobre o Cascão? O que é possível compreender da tira? Bom, é a segunda opção. Considerando que Cascão não gosta de tomar banho, é possível compreender que a afirmação da menina e sua esperança em namorar o Cascão, né? Logo desfeita pela fala de Cascão no segundo quadrinho. Ela tem a esperança, mas do jeito que ele fala, bom, não vou namorar com você tão cedo. Você quer que eu tome banho para namorar? Portanto, não vai namorar. É isso. Na página 11. Releia esta fala e sublinhe as expressões verbais. Depois relacione adequadamente as classificações às expressões verbais. Deixa eu tirar minha carinha mais para cá, bonitinho, isso aí. Bom, olha a frase, gente, tá assim. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Bom, vamos lá. Quais são as expressões verbais aí, então? Olha lá. Poderá resistir, junto, e depois, vai tomar banho. Vai tomar, tá? O banho não, né? O banho é substantivo. Vai tomar. Então, o que o exercício A está pedindo? Para você marcar os verbos auxiliares. Quais são os verbos auxiliares? Então, poder e vai, tá? Lembra, gente, que o verbo principal é aquele que tem o sentido completo da frase, é aquele que dá o sentido mesmo, né? O outro é só auxiliar. Então, vamos lá. E os verbos principais quais são? Resistir e tomar, beleza? AC. Os verbos principais estão no infinitivo, gente. Porque, olha lá, resistir e tomar, tá bom? É no infinitivo. Como fica essa frase se fosse escrita somente com os verbos principais? Mantém o tempo futuro. Os verbos principais, então, são resistir e tomar. Ficaria: um dia você não resistir e tomar banho. Tem sentido isso, né? Olha lá, um dia você não resistirá e tomará banho. Bom, olha lá. Um dia você não resistirá e tomará banho. Quer dizer, eu peguei os verbos principais e passei para o futuro, como ele pediu aqui, tá bom? Continuando. 3. Quais são as outras expressões verbais formadas por verbo auxiliar mais verbo principal que aparecem nas falas apresentadas na tira? Aí nós temos, então, vou aceitar, vou querer e vai estar, tá? Lembrando que tá pedindo aí uma combinação de verbo auxiliar e verbo principal, tudo bem? 4. Leia o trecho da notícia a seguir e faça o que se pede. A. No trecho lido, 2 exemplos de locuções verbais são: locução verbal vai substituir e pode substituir. Por que os outros não são? Porque locução verbal tem que ter 2 verbos. E ó, em sua fabricação, não tem verbo aí. Várias capitais mundiais, também não tem verbo. E responder é um verbo só. Portanto,
Só essa aqui. Pode substituir e vai substituir, tá? B. As locuções verbais que você assinalou são formadas por, gente, é verbo auxiliar mais o infinitivo, tá bom? Ok? Que é a forma clássica de formação das locuções verbais. C. Os patinetes elétricos são vantajosos? Há risco em sua utilização? Aí tá. Aí que é o seguinte, gente. Eu não vou corrigir isso aqui, eu ia dar resposta, mas pensando melhor, isso aí é uma opinião pessoal de cada um de vocês, tá? Você acha que o patinete elétrico é vantajoso? Ele tem vantagens? Pode ser que tenha, realmente, né? Mas tem desvantagens também, que eu acho que isso é importante saber. E há riscos na utilização desses patinetes elétricos? Olha que é bom a gente analisar isso direitinho, tá bom? Página 12, deixa eu até virar o meu aqui também, para acompanhar junto com vocês. E lembrando, gente, a questão que fala do patinete elétrico é porque na apostila tem um pedacinho, um trecho de uma notícia, tá? É por isso que tem a questão do patinete elétrico aí. Bom, na página 12, exercício 5, sublinhe nos trechos a seguir as locuções verbais. Em seguida, escreva o infinitivo do verbo auxiliar e do verbo principal. Então, olha a frase. O elevador estava ocupado por 6 pessoas. Qual que é, então, a locução verbal? Estava ocupado, tá? Então, estava, o infinitivo dele é estar, e ocupado é ocupar. Tudo bem? B. Tudo parecia caminhar normalmente. Parecia caminhar é uma locução verbal, 2 verbos juntos. E ele pediu para colocar no infinitivo. Então, parecia fica parecer, e caminhar é caminhar mesmo. Tudo bem? C. As 6 pessoas, então, dividem o pânico de estarem despencando de uma altura nada desprezível. Isso daquela notícia da queda do elevador, né? Qual que é a expressão aqui? Estarem despencando, tá? As locuções verbais são essas aqui. E aí, como é que a gente coloca isso no infinitivo? Estarem é estar, despencando é despencar, tá? D. O botão de emergência fora apertado. Então, é fora apertado a nossa locução verbal. Então, o fora é do verbo ir e apertado é do verbo apertar, tá? O edifício foi construído em 1969. Foi construído, é uma locução verbal. O foi é do verbo ir e o construído do verbo construir, tá? Vamos lembrar que aqui pediu para você escrever o infinitivo do verbo auxiliar e do verbo principal, certo? E aí você tem que sublinhar a locução verbal também. Exercício 6, ainda na página 12. Classifique o verbo principal quanto à forma nominal apresentada: gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, A. Estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Bom, as locuções verbais, né? Estávamos descendo, estávamos caindo. Qual que é? É gerúndio, infinitivo ou particípio? Vamos ver. Estávamos descendo. Descendo é gerúndio. E caindo. Caindo também é gerúndio, tá bom? O que é gerúndio mesmo? É a forma nominal do verbo, onde a gente tira a desinência, aquela parte final, e acrescenta o NDO. Isso significa que a ação está acontecendo naquele momento, é uma coisa presente. Está acontecendo agora, caindo, descendo, tá? B. O grupo foi resgatado pelos bombeiros. Então, foi resgatado. O resgatado é a parte onde tem o particípio, tá? Na A era gerúndio, aqui é particípio. E por que é particípio? Porque é a forma nominal do verbo, onde eu tiro aquela finalização, a desinência verbal, e coloco o a do do ido, né? E aí fica uma forma nominal. Aí fica, então, aqui foi resgatado, é resgatado, que é feito de particípio. C. Os bombeiros precisaram perfurar a parede para conseguir chegar ao topo da cabine. Então, olha lá, precisaram perfurar. Então, olha lá, o perfurar aqui está na forma infinitiva, porque é do verbo principal que ele está pedindo, né, gente? Olha lá, vamos voltar lá em cima. Classifica o verbo principal. Então, ó, o verbo principal de precisaram perfurar é perfurar, ele já está no infinitivo. Conseguir chegar é chegar e também está no infinitivo já. D. Todos os ocupantes foram retirados em segurança. Qual que é o verbo principal? Retirados. Ele está na forma de particípio, retirado.
E está equipado com 19 elevadores, dois dos quais 5 são considerados de alta velocidade. Então, ó, são considerados, é a nossa locução verbal, e o verbo principal é considerados. Considerados aí está na forma de particípio, beleza? Ainda na página 12. 7. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. Os bombeiros estavam resgatando as pessoas quando a imprensa chegou. Qual que é a locução verbal que tem aí? Transcreva, é o que está pedindo no exercício A. Qual é a locução? Estavam resgatando, beleza, gente? Estavam resgatando. B. Nela, a locução verbal é formada pelo quê, gente? É o verbo auxiliar mais o verbo principal na forma de gerúndio, tá? Olha lá, que é o resgatando. Esse que é o verbo principal e está na forma de gerúndio, beleza? 8. Observe essa manchete e a linha fina correspondente. Identifique o problema existente na construção de uma das frases. Alguma coisa está estranha, então vamos ver. Itália se prepara para declarar emergência e calamidade pública. Embaixo a linha fina diz o seguinte: o terremoto, causado possivelmente pela erupção do vulcão Etna, deixou mais de 600 pessoas estão desalojadas. Não tem uma coisa errada aí? Vamos lá, o que é? Explique o problema existente na construção da linha fina. É aqui, gente, estão desalojadas. Tá errado, olha. O erro aconteceu em função de ser registrada indevidamente a forma verbal estão na linha fina. Olha lá, estão desalojadas. Não precisava desse verbo estão. Vamos ler sem ele? O terremoto causado possivelmente pela erupção do vulcão Etna deixou mais de 600 pessoas desalojadas. Não precisava do estão aí, ok? Página 13, exercício B. Releia a linha fina utilizando a expressão estão desalojadas. Para tanto, retire a forma verbal deixou. Além disso, mude a ordem dos termos e acrescente o que for necessário para a correção da frase. É assim, olha, uma das possibilidades. Pode ser que você tenha feito uma outra aí que dê certo também. Vou ler aqui o livro oferece, tá? Mais de 600 pessoas estão desalojadas por causa do terremoto causado possivelmente pela erupção do vulcão Etna, tá? É só para mudar a linha fina aí, tirando, né, que ele pediu para tirar a forma do verbo deixou. Certo, gente? É uma possibilidade. Se você tiver feito uma outra bacana, depois você me fala. Ainda na página 3 temos uma tirinha. Leia esta tira e faça o que se pede. Olha lá. Aquele sorvete vai cair a qualquer momento. Olha, 2 ratinhos de rua esperando. Ó, tem uma mãe com um molequinho no colo, assim, sabe quando você coloca a criança assim nas costas? O menininho tá olhando para trás, segurando um sorvetinho. E o sorvete está quase caindo. E os ratinhos preparados para abocanhar o sorvete. E aí, olha lá o segundo quadrinho, eles todos de boca aberta, ó, já esperando. E aí, de repente, o sorvete cai, só que cai com tudo na cara do moleque. Do moleque não, né? Do rato. Aí você acha que o rato achou ruim? Ele achou foi bom. E o outro ainda falou assim, sortudo. Claro que aí vai se lamber e comer o sorvete todo. A. Transcreva a expressão formada por verbo auxiliar mais verbo principal. Qual é, gente? Vai cair. Tá, olha lá, no primeiro quadrinho. Vai cair. Verbo principal mais verbo auxiliar mais verbo principal. B. Classifique essa expressão e reescreva a frase, substituindo-a por apenas um verbo. Cairá, não é isso? Olha lá. Vamos ler? Trata-se de uma locução verbal. Aqui é uma locução verbal. E como é que a gente... Desculpa, gente. E como é que ela é reescrita? Olha lá. Aquele sorvete cairá a qualquer momento. Beleza? Ou seja, gente, as locuções verbais, você pode também escrevê-las na forma de um verbo só. O que acontece? Quando a gente usa, então, o verbo sem ter a locução verbal, né, que nem aqui, vai cair, eu uso cairá, eu estou usando uma forma mais culta, mais sofisticada para falar, mais dentro da norma padrão. E é muito mais pode ser mais bonito de falar, mas é muito mais difícil das pessoas usarem desse jeito. Então é muito comum substituir por locução verbal, que aí, por exemplo, vai cair, ainda está mais no nosso dia a dia, né? Cairá parece uma coisa mais chique de falar, não é? E é mesmo, gente, porque a língua portuguesa é muito chique, é muito bonita. Continuando. Agora, a página 14. 10. Leia a notícia e responda as questões sobre ela. 15 pontos turísticos legais em Salvador, a capital cultural do país. Vocês estão vendo que eu não estou colocando as reportagens, as notícias quando aparecem aqui, por causa do espaço, tá? Então, eu estou colocando só as manchetes e as questões, e aí fica fácil de você acompanhar comigo, tudo bem?
Ah, qual é o objetivo do texto que você leu? Esse falando dos pontos turísticos de Salvador. Na verdade, promover viagens à Bahia, né? Chamar atenção para lá, é, instigar uma vontade sua de conhecer. Gente, eu não conheço a Bahia, um dia eu vou, porque eu acho fantástico, né? Deve ter muita coisa legal lá. Então vamos lá. Promover viagens à Bahia, apresentando pontos turísticos da cidade de Salvador, certo? Que é a capital da Bahia. B. Na sua opinião, a inserção de um verso de uma música de Dorival Caymmi foi casual ou intencional? Assim foi por acaso? Claro que não, gente, foi intencional, porque Dorival Caymmi é um baiano famoso, ele tem músicas maravilhosas, tá? Então vamos ler a resposta do livro. Foi intencional, porque é uma referência de que chama atenção para a produção artística do Estado. Até hoje, quando se fala em Bahia, em Salvador, o pessoal pensa muito em Dorival Caymmi, com suas músicas falando de mar, de pescadores. É uma imagem da Bahia, tá bom? Página 14, exercício 11. Relacione os termos de cada uma das afirmativas às suas respectivas locuções verbais. Para isso, releia o texto. Releia o texto. Vamos lá. Mais uma série de atrações que irão agradar. Você quer curtir. Você quer provar. D. 15 pontos muito interessantes que devem ser visitados. Beleza? E a Bahia não vai sair. Não vai sair de moda. Não vai sair nunca de moda, gente. Tudo que é bom não sai de moda, não. Correção da página 15 ainda, exercício 12. Leia o texto e responda as questões. Como eu falei, só o trechinho, tá? Vai por mim, trem na Europa. A. Qual é o assunto abordado nesse texto? Usar o trem de viagem, trens que de viagem no continente europeu, aqueles que vão de país para país, tá? Não é só aquele que circula dentro de cada país, como a gente tem aqui, por exemplo. A gente tem alguns trens de passageiros aqui no Brasil, mas a maior parte deles realmente só circula dentro do país. Na Europa, não. A gente tem trens que vão de um país para o outro, de outro, do outro, do outro. Começa, sei lá, na França, vai parar lá na Turquia, enfim. A gente tem várias linhas. A gente não, né, gente? A Europa tem várias linhas de trem, tá? Então, qual é o assunto abordado? O uso desses trens quando a gente vai para a Europa, tá? Quando a gente vai, parece que eu vou, né? Um dia, quem sabe. B. Qual é o sentido da palavra beabá no texto? Explicações básicas, quando fala assim, tá, meu amigo, eu vou te explicar o beabá. Ou seja, desde o começo, as explicações mais básicas, aquele desde o iniciozinho para você entender, certo? C. A palavra nativos no final do texto se refere a quem? Ué, nativos do lugar, aqueles que nasceram no lugar, ou seja, os europeus, certo? Se fosse aqui no Brasil, os nativos do Brasil, nascidos aqui. 13. Releia o seguinte trecho e faça o que se pede. No trem, você viaja anônimo e ninguém implica com o que você leva na bagagem de mão. Reescreva o trecho dando-lhe a ideia de futuro. Para isso, utilize as locuções verbais. Então, você tem que usar locuções verbais dando a ideia de futuro, tá? Passar o verbo para o futuro. Então, fica assim. No trem, você vai viajar anônimo e ninguém vai implicar com o que você vai levar na bagagem de mão, tá vendo? Na frase, a gente tem só um verbo. Aqui na reescrita, você vai deixar com locução verbal, ou seja, pelo menos dois verbos. 14. Voltando aqui, pelo menos dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? 14. No final do texto, há uma locução verbal, vai usar. Como ela é formada? E aí tem as opções aqui, olha. Ela é formada por verbo auxiliar, mais o verbo principal no gerúndio. Lembra que tem essas três possibilidades, gente. O verbo principal pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, tá? Página 15, ainda exercício 15. Transcreva a locução verbal da frase a seguir e explique por que ela é assim considerada, ou seja, locução verbal. Ele estava andando de trem há algumas horas. Estava andando. E por que ele pode ser considerado uma locução verbal? Olha lá, é uma locução verbal porque é constituída de um verbo auxiliar, que é o estava, e o verbo principal, que é o andando, que é o andar, tá? O que se encontra em uma forma nominal. Qual é a forma nominal que está aí? Estavam andando? Gerúndio. Beleza? Página 16. E o exercício 16. Escreva as formas nominais dos verbos a seguir. O que é a forma nominal? Particípio, gerúndio ou infinitivo, tá?
E aí tá aqui do jeitinho, você vai ter que colocar o verbo do jeito que é, no particípio ou no gerúndio. Submeter de um lado e chegar do outro. Vamos lá? Infinitivo, submeter. Gerúndio, submetendo. Particípio, submetido. Tudo bem? Chegar, infinitivo é o chegar, gerúndio é chegando e particípio é chegado, certo? Exercício 17. Identifique a formação das locuções verbais apresentadas. Exemplo, ela estava cantando. Verbo auxiliar mais gerúndio. Isso, mais gerúndio, quer dizer, o verbo auxiliar mais o verbo principal no gerúndio. Foi atendido. Então, verbo auxiliar mais o particípio. O atendido está no particípio. Vai pensar. Verbo auxiliar mais infinitivo, porque pensar está no infinitivo. Ficaram olhando, verbo auxiliar mais o gerúndio, olhando, gerúndio. Parecia ser, verbo auxiliar mais o infinitivo, olha lá, ser, infinitivo. Estavam anunciando, verbo auxiliar mais o gerúndio, né? Porque no anunciando está na forma nominal do gerúndio. Tinha participado, verbo auxiliar mais o particípio. Estavam trabalhando, falei atrapalhando. Estavam trabalhando, verbo auxiliar mais o gerúndio também. Trabalhando é gerúndio. Certo, gente? Opa, desculpa aí. Deixa eu puxar aqui que o negócio tá escapando. Olha lá, agora responda. Qual das locuções apresentadas é um tempo composto? Tinham participado. Beleza? Olha lá, continuando então, página 16, ainda exercício 18. Leia o trecho a seguir observando as locuções verbais destacadas. Para mim, o trem tem sido a expressão máxima da civilização europeia. Eficiente, charmoso, democrático, tradicional, mas em permanente modernização. No trem você pode apreciar a natureza durante a viagem. Tá bom, então vamos lá. Qual das locuções verbais é um tempo composto? Tem sido, certo? E é isso, pessoal. Acabou aqui. Página 16. É isso aí, muito bem. Porque na página 17 a gente já tem a tabelinha de verbo, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, tá legal? Beijo, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.